Olá, sábios e sábias, como estão vocês? E no nosso plano de ser mais sábio em 2025, está cada vez mais difícil tirar um ou dois versículos, de Provérbios para ser mais sábio. E quanto mais a gente lê, mais a gente vai conhecer a Deus, mais a gente vai conhecer como Deus quer que a gente age, mais a gente vai ser sábio, né? Vou até botar essa blusa aqui em homenagem, ó. O golpe tá aí, cai quem não lê a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, qualquer um que vai dizer que Deus falou, você vai acreditar. Mas agora não, agora você está lendo a Bíblia e agora você mesmo vai tirar suas conclusões. Bom, mesmo sendo difícil, eu achei aqui alguns versículos que se cruzaram em dois capítulos. Hoje a gente vai falar sobre dois capítulos, o 21 e o 22, tá certo? Vamos comigo? E em Provérbios 21, capítulo 9, diz assim: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E no 19 diz assim, ó: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Você é uma mulher briguenta? Em casa, como é que você se porta diante das adversidades, das dificuldades e quando você fica com raiva? Você sabia que a mulher é a alma da sua casa? O seu humor interfere no humor de todos dentro de casa. Então, olha que poder lindo você tem. Você tem o poder de deixar a sua casa com mais paz e não com mais brigas. Porque muitas vezes a gente tem, os maridos vão trabalhar, chegam nervosos. A gente também hoje trabalha, chega um pouco nervosa. Mas normalmente nós somos mais sentimentais, nós somos aquelas que temos a possibilidade de trazer mais calma dentro de casa. Então a Bíblia fala que é chato você morar com alguém que é briguento, que é ramusguento o tempo todo, fica resmungando o tempo todo. E às vezes com o dia a dia a gente se torna um pouco assim. E como a gente pode resolver isso? É muito melhor a gente buscar a face de Deus quando tiver nossos problemas, levar diante de Deus e só sair de lá quando a gente estiver em paz. Coloca um louvor, começa a meditar na palavra de Deus, já começa de manhã assim, porque aí você vai ter mais garantia de que você vai conseguir manter a calma durante todo o resto do dia. É assim que eu tenho feito. E medite mais na palavra de Deus. Quando você estiver com algo no seu coração, aprenda a colocar diante dele, porque aí você deságua em alguém aqueles seus sentimentos. Se você tiver uma amiga para falar, também é bom. Se você tiver um psicólogo depois, um terapeuta, também é muito bom. Mas eu, geralmente, a gente não tem isso todo dia, então eu procuro colocar diante de Deus, que é diário mesmo, e aí a minha alma vai sendo tratada dia após dia. Então faça isso, porque sua casa vai virar uma alegria, um poço de felicidade, de paz, quando tiver alguém como você, que vai trazer paz para ele. Amém? Aqui no capítulo 21, também no 22 eu falar bastante sobre o pobre. Sim, o pobre. No capítulo 21 ainda, no versículo 13, ele diz assim: quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Isso aqui é muito sério, né? Eu me preocupei com esse versículo porque ele fala que se você não der ouvido ao grito do pobre, você também não será ouvido quando você der um grito de desespero, de angústia. Então Deus, ele considera muito aquele que é necessitado. Para Deus não tem diferença especificamente entre rico ou pobre. Inclusive no capítulo 22 ele fala isso, Para Deus não tem diferença de rico ou pobre, ele está vendo o ser humano. Mas é claro que ele reconhece que aqueles necessitados, tanto de bens materiais quanto de alma. Mas aqui especificamente ele está falando do pobre, do necessitado, aquele que tem em falta, E aí e constantemente essas pessoas que têm falta vão precisar de outra pessoa, vai pedir ajuda. Então que o servo de Deus ele seja alguém que sempre olhe pelo pobre, que sempre possa abençoar, que se compadeça daqueles que necessitam. Então Provérbios ele está ensinando aqui que o sábio ele não recusa ouvir o grito do pobre. E tem mais aqui, ó. Se a gente for agora para o capítulo 22, no versículo 22 também, diz assim, ó: não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. Porque o pobre geralmente não é como os ricos, que tem muitos advogados às vezes para defender a própria causa, porque ele tem money, dinheiro. O pobre, ele não tem sobrando para isso. Então não pense você que qualquer um pode tirar vantagem do pobre como se ele não tivesse um defensor. Ele tem. E aqui está dizendo. Versículo 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. O pobre, ele tem um defensor. Não pense você que os mais necessitados não tem quem os defenda, não. Talvez não tenha aqui na terra, mas no céu ele tem. Se ele recorrer a Deus, ele tem. Então cuidado com isso, tá? Então a gente precisa, além de dar ouvido aos gritos do pobre, além de dar ouvidos à necessidade do pobre, de ser alguém que é bondoso e pode tirar de casa alguma coisa para repartir com o pobre, Deus, ele está dizendo, na terra, pode ser que não tenha quem os defenda no tribunal, mas eu os defenderei, ainda ameaço a vida de quem ameaçou eles. Então, horrenda coisa é quem cai na mão de um Deus irado, do nosso Deus irado, Então, é melhor você não cair na mão de Deus. Então, seja bondoso, não queira tirar vantagem de um pobre porque ele é pobre. Amém? A Bíblia fala dessas coisas, mas é importante, a Bíblia já diz aqui, para que todos entendam em bom som, tudo que Deus quer dizer, tudo que Deus quer que você saiba dele, sobre ele, o que ele pensa. No 9 ainda acrescenta aqui: quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Deus ainda presenteia, Deus ainda abençoa quem é bondoso.
ele faz questão de que a gente abençoe. Ou seja, tem um coração como o dele, né? Então, se você reparte para aquele, porque Deus, quando você ajuda alguém que ele ama, é igual uma mãe que você ajuda um filho. Você não está ajudando a mãe diretamente, mas se ajudar o filho daquela mãe, ela vai se sentir maravilhosa. Então é a mesma coisa, nós somos filhos de Deus. Então quando você abençoa alguém que Deus ama, ele também vai lhe abençoar. Amém? E mudando um pouco de foco aqui com relação a isso, mas voltando para a família, no 22 a gente vai ver lá no versículo 6, um versículo que também é importante, que a gente conhece muito. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Esse é um versículo que o cristão ele conhece bastante, porque fala da educação, né, do cristão. E eu vivi isso na minha vida e gostaria que você vivesse na sua vida também. Não tenha medo de educar o seu filho nos caminhos do Senhor, ainda quando criança. Porque aqui fala, porque até o fim da vida ele não vai se desviar dele, vai ficar na mente dele aquilo. Eu sou fruto de uma mãe que educou desde criança. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o mundo diz que é para deixar os filhos decidirem a religião ou o Deus deles depois que eles crescerem. Mentira, isso é mentira. Se você não trouxer a criança para Deus, o mundo vai fazer isso. E por isso que o inimigo é esperto. Ele quer que você não trabalhe seu filho para ele trabalhar. Ele trazer as ideologias dele. E aí, quando a criança crescer, não tem nada de Deus dela, ela vai optar pelo que ela sempre viu. Não vai optar pelo desconhecido. Então, que você seja uma mãe sábia, que você possa fundamentar seu filho na palavra, mesmo que ele não se converta ainda no início, como foi o meu caso quando era criança, minha mãe sempre educou, mesmo eu não tendo um compromisso com Deus, mas eu tinha os valores que minha mãe implantava em mim, então eu não seguia pelo caminho errado por causa disso. Muitas vezes deixei de fazer coisas erradas, não por causa de Deus, mas por causa de uma mãe que me educou. Então, se você conseguir fazer isso e orar pelo seu filho, para que ele tenha também um encontro com Deus, para que ele possa também ouvir de Deus e não só de você, porque o melhor é quando a gente tem uma experiência com Deus, como eu tive aos 12, de 11 para 12, eu tive a minha experiência com Deus. Então, além de minha mãe falar, eu tive Deus o tempo todo para eu consultar, quando eu não tinha minha mãe, quando eu não tinha ninguém, quando eu não tinha pastor. Eu tinha meu encontro com Deus, eu tinha meu desejo de ler a Bíblia. Era eu que ia procurar, era eu que ia falar com Deus, era eu que ouvia Deus, que é mais importante, era eu que tinha as experiências com Deus. Então, minha mãe me criou, ela fez o que ela pôde, e graças a Deus eu vim, não é que eu saí do caminho de Deus, é porque eu não tinha tido um encontro com Deus ainda. Mas eu ouvia a voz dela, mas quando eu decidi por Deus, eu comecei a fazer da minha experiência com Deus, eu ouvia do próprio Deus, né? Então, isso é muito importante. Então, eduque a sua criança no caminho que ela deve andar, ensine a ela. E até ela envelhecer, até ela morrer, ela não se desviará desse caminho. Amém? Ela sempre vai estar lembrando ali do que você disser. Mesmo que pareça aí depois que ela se desvie, porque o mundo parece mais iluminado, mais brilhante para ela, né? Mas na adolescência geralmente acontece isso com muita gente. Não foi o meu caso, graças a Deus. Mas que a gente pensa assim, mas se desviou ali agora. Não. Aquilo que você ensina para uma criança fica. Até a ciência, ela explica, né? Que o momento de você educar seria realmente na primeira infância, na segunda infância, tem essas fases que você pode educar, porque depois ela já fica com a mente formada. Então, para você formar isso na cabeça de um adolescente, de um adulto, é muito mais difícil. Então, é por isso que você tem que educar desde o início. Por isso que as escolas começam desde o início, porque funciona muito a fase da educação desde a infância. Então, não perca essa chance com seu filho, eduque no caminho que ele deve andar, mesmo que ele se chateie, não goste e tal, mas eduque seu filho no caminho que ele deve andar e eles não se desviarão dele. O Senhor vai fazer parte do dia deles. Amém? Então, um beijo para vocês. Até a próxima. Vamos rumo a ser mais sábios em 2025. Amém?